E aí, tudo beleza? Aqui é o David do Chief of Design. Eu estou gravando esse vídeo para falar sobre uma questão que é bem recorrente para quem está iniciando na área, que é se um designer precisa saber desenhar ou não. Beleza? Então vamos nessa! O conteúdo deste vídeo é baseado nas experiências, opiniões, conhecimentos empíricos e teóricos do bonito, inteligente, sagaz e humilde protagonista deste vídeo. De maneira nenhuma, o conteúdo deste vídeo precisa ser encarado como uma verdade absoluta, um dogma ou ser levado a ferro e fogo. Por favor, use o seu cérebro. Este vídeo pode conter pitacos de ironia, sarcasmo e galhofes. Muito obrigado. E essa questão que causa muitas dúvidas, principalmente quem está iniciando, quem quer ingressar na área, se um designer precisa ser um especialista em desenho, ela acontece devido a alguns fatores, acredito eu. O primeiro fator é o perfil do designer, é o perfil do estudante de design, o carinha que vai fazer o curso de design. Normalmente esse cara, ele gosta de desenhar, desenha desde pequeno, sempre teve boas notas na aula de educação artística, ele gosta de artes, gosta de fotografia, gosta de séries, sei lá, de HQ. Então, devido a esse perfil, muitas vezes as pessoas pensam que um designer é necessariamente um ilustrador. Outro fator que deve influenciar nisso é a questão intrínseca entre o design e a arte. Eu acredito que design é uma coisa, que arte é outra, mas essa é uma questão tipo o sexo dos anjos. Então é uma questão que vai aí sem fim, cada um tem sua opinião, mas eles têm realmente uma ligação intrínseca, isso não tem como negar. E devido a isso, muita gente confunde, pensa que um designer gráfico, que um designer web precisa ser um ilustrador, precisa ser um desenhista. Outro tópico que deve influenciar nisso é a matriz curricular do curso de design. Lá você pode encontrar desenho técnico, expressão gráfica, entre outras matérias. Mas essas matérias, elas não vão fazer você um ilustrador, tá? Elas são diferentes, principalmente se você está falando do desenho técnico, né, que tem bases geométricas, né, que é um desenho baseado na matemática. Então é um pouquinho diferente do que ilustração realmente. Claro que tem coisas em comum, mas não necessariamente é a mesma coisa. E um outro tópico que deve levar as pessoas a pensarem dessa maneira é a questão do trabalho do designer em si, porque ele lida com imagem, lida com formas, lida com cor. Então as pessoas olhando o trabalho do design muitas vezes confundem, pensa que um designer precisa realmente ser um bom desenhista para se dar bem. Então, um designer não precisa ser realmente um ilustrador, não precisa ser um desenhista. Você, para ser um designer, não precisa fazer desenhos à la Disney. Claro que dependendo da área do design que você atuar, por exemplo, design de moda, você tem que ter uma habilidade melhor para poder desenhar, enfim, para poder expressar o que você quer, expressar a sua ideia. E é aí que mora a questão. Um designer, ele não precisa ser um ilustrador que faz HQ do Batman, ele não precisa ser um desenhista, um animador que faz desenhos da Disney. Ele precisa saber expressar as suas ideias quando precisar, através do desenho. E isso está bem diferente, tá? É bem diferente de você ser um baita ilustrador. É bem diferente de você produzir desenhos excepcionais. Muitas vezes você consegue expressar a sua opinião, expressar o que você tem na cabeça, colocando no papel de um desenho simples. Desenhos que não são necessariamente ilustrações da Disney, ok? E um designer precisa saber passar suas ideias através do desenho, tá? E nada assim excepcional, você não precisa ser nenhum ilustrador excepcional para fazer isso, apenas tendo noção básica você já consegue, porque pode ajudar no seu processo criativo. Então, por exemplo, você teve uma ideia sensacional, só que você está sem um computador. Como que você vai fazer para colocar aquela ideia para que você não esqueça? Então você desenha, você faz lá, pega um lápis, uma caneta, pega o papel e passa a sua ideia. Uma outra coisa que pode acontecer, você teve uma ideia sensacional, só que para você fazer no computador vai demorar um tempo, enfim, você vai demorar algumas horas, vai ter que sentar lá no computador. Então você pega o lápis e já começa a fazer no papel para ver se aquilo é viável ou não, se aquilo pode ser legal ou não. E também, por exemplo, você está conversando com o seu cliente e aí você teve uma baita ideia, você está tentando explicar para ele, mas ele não está entendendo. Você pega o papel, pega o lápis, faz uns desenhos para expressar a sua ideia e com isso ele vai entender o que você queria passar. Portanto,
um designer não precisa ser necessariamente um ilustrador. Claro que se você for um ilustrador e também for designer, isso vai te agregar muito, vai te dar bastante valor. Você pode, por exemplo, construir a marca do seu cliente e construir um mascote para ele também. Então isso vai te agregar, sim, isso é um ponto positivo para você. Mas não significa que um bom ilustrador, que um excelente ilustrador, vai ser um bom designer. Eu conheço ilustradores que são ótimos, que constroem coisas animais, que fizeram um curso de design gráfico, e quando você vai ver o site do cara, o layout do site do cara, é meio pífio, assim, é meio ruim. Quando você vai ver os trabalhos de marca, trabalhos de papelaria do cara, são mais ou menos, são meia boca. Então, uma coisa não necessariamente tem a ver com a outra. Não significa que um ótimo ilustrador vai ser um ótimo designer, ok? Então é isso, se você gostou desse vídeo, dá like no vídeo, compartilha, marca o seu amigo, se inscreve aqui no canal no YouTube. Caso você não tenha ainda curtido a página do Chief lá no Face, vai lá, curte a página do Chief. Também tem o blog chiefofdesign.com.br, você pode se inscrever na lista VIP, que é por lá que eu me comunico com a galera. E também tem os materiais educativos do blog que você pode baixar para agregar mais conhecimento para você, beleza? Então é isso, eu vou indo nessa, estuda aí, Galuxo. Forte abraço e até mais, fui!